Olá pessoal! No vídeo de hoje, vamos ver o jornalista Capelani em entrevista para o canal TV Alambrado Alvinegro, fazendo revelações sobre um salvador da pátria que pode ser a salvação do Corinthians para a presidência em 2026 e também tudo sobre a rescisão do contrato do estacionamento da Neoquímica Arena. Então, vamos pro vídeo. Queria que você falasse um pouco dessa situação desse ex-presidente, que no próximo dia 9 vai ter a Assembleia dos Sócios para decidir se ele fica ou se ele sai em definitivo do Corinthians. Se você ali, com a galera que você conversa, você acha que ainda tem uma possibilidade desse cidadão voltar? E se você acha que ele pode ser preso, porque ele é réu hoje, né? Ele é réu. Bom, vamos lá. Não é a minha área, obviamente, né, o termo jurídico, mas a partir do momento que ele virou réu, ele pode ser preso a qualquer momento. Ponto. Isso é indiscutível. Ele tem toda a possibilidade de provar sua inocência, um país democrático como vivemos, pelo menos ainda. Então ele está no direito de tentar provar. Mas ele é réu. Ele pode voltar? Pode. Pode, porque o Augusto Melo não sai do Parque São Jorge. O Augusto Melo, ele ainda faz o seu trânsito. Vai cair atirando. Vai cair atirando. E eu vou ser bem sincero com vocês. Aliás, tá atirando mesmo. Dizem, né, que arrumou o Pastor Mala pra divulgar as paradas dele aí. Meu Deus do céu. Mas o lance é o seguinte, cara. O Augusto Melo, ele pra mim é um baita de um mentiroso, velho. Ele é um baita de um mentiroso. E vou falar uma coisa pra você. Eu posso até errar. Se ele conseguir provar a inocência, se ele conseguir provar tudo que ele tá sendo acusado, eu retiro o que eu digo. Porque quando eu sentei na frente dele a primeira vez, a primeira semana que ele se tornou presidente do Corinthians, ele falou tanta coisa que eu falei, caramba, velho, acho que o Corinthians vai, velho. Eu também. Eu falei, acho que o Corinthians vai andar. Porque as coisas na teoria, tudo que ele passou, tudo que ele passou aqui, não, porque eu sou um homem de negócios, que você não pode gastar mais do que você arrecada, porque você tem que melhorar o sócio-torcedor, que você tem que mexer em contratos que estão obsoletos, tem que abrir as gavetas do Parque São Jorge, cada gaveta tem um esqueleto, tem que fazer diferente, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu falei, cara, esse cara é um gênio, velho. Esse cara é um revolucionário. Esse cara vai destruir o Corinthians, sabe, a forma precária de se tratar e vai reformular o Corinthians da melhor forma possível. O Corinthians está em boas mãos. Tanto que o sentimento, desculpa te interromper, Imagina. O sentimento no dia em que ele é eleito, a gente fez uma cobertura de fôlego aqui na Alambrada, fizemos a cobertura o tempo inteiro. Assim, o torcedor corintiano, na grande maioria, cara, quase 100%, era um sentimento, assim, cara, de conquista. Tipo, saiu a renovação em transparência. É isso. Sabe, finalmente alguém chegou lá, foi grande, foi forte, lutou, conseguiu. Todo mundo, a grande maioria, cara. Pô, a Gaviões comprou o barulho do cara, velho. Por isso eu fiquei tão decepcionado. É isso, velho. Todo mundo... Eu posso falar uma coisa pra você? Ó, isso aqui eu vou contar pra você, isso aqui não tem problema nenhum eu contar. O Augusto Melo, quando chegou à pizzaria, fora do ar, tá? Ele falou assim, pô, Capela, eu quero agradecer a você, agradecer aos demais companheiros aqui, porque vocês fizeram um trabalho incrível, batendo muito na renovação de transparência, sempre com um trabalho imparcial. E a gente até interrompeu e falou, Augusto, não agradeça, velho. Porque da mesma forma que a gente bateu pra cacete nos caras, se você errar, é pau também. Falei aqui também. É marreta também. Não, tudo bem. Cara, deu aí os 2, 3 primeiros meses da gestão dele, eu até tentei segurar, porque eu falei, pô, o cara acabou de chegar, o clube tá destruído por essa gente que passou por lá, vamos contemporizar. Mas foi tanta cagada, cara, a curto prazo, uma atrás da outra, tanta lorota. Não, porque eu já tenho, porra, ele falou que tinha os name rights do CT. 4, 5 marcas aqui, já estamos fechando name rights do CT, que isso, que aquilo, de repente... Cadê, velho? Cadê? Que tirou até o nome do Dr. Joaquim Grava. Continua o nome ou tirou o nome? Não, continua o nome. Inclusive a placa estava rasgada por lá, o CT Joaquim Grava, e aí foi colocada novamente, mas tá lá, CT Joaquim Grava ainda no CT. Agora falando sobre o clássico mesmo de amanhã, que é um jogo que a torcida do Corinthians está esperando muito. Pô. O Corinthians, ele... Se tem alguma chance do Corinthians ter um título esse ano, teve o Paulista, né? Mas um título daqui em diante, é a Copa do Brasil. Porque no Campeonato Brasileiro é difícil imaginar que o Corinthians consiga, não só pelos rivais que tem, mas pela distância de pontos. Você olhando por... Você já falou que não é impossível o Corinthians eliminar o Palmeiras, mas de que forma que você acha... Qual é a forma que você acha que o Corinthians... De que forma o Corinthians tem que jogar para eliminar o Palmeiras usando os 2 jogos como exemplo? Eu acho que as pessoas não vão gostar do que eu vou falar, mas não tem problema, velho. Acho que o Corinthians tem que jogar como jogou muitas vezes em 2017. Fábio Carilli, velho. De verdade.
Entendeu? Um time, porque, por exemplo, o que acontece? A Neoquímica Arena, ela pulsa, a Neoquímica Arena, o torcedor é enlouquecido, ele empurra, ele faz de tudo para que o Corinthians tenha a determinação, a raça. Só que, velho, vamos falar a grande verdade, o momento técnico e coletivo não é bom. Não é bom do Corinthians. Então, se você tentar jogar de igual para igual contra um time que, nas peças, individualmente falando e coletivamente falando, são melhores, a tendência é que você daqui a pouco, velho, sofra um gol. É um time que não tem um aspecto emocional tão bacana, tão bem equilibrado. Isso pode desestabilizar. Corinthians, não tô falando que tem que jogar como time pequeno, porque em 2017 não jogou como time pequeno. Ninguém joga como time pequeno e faz um primeiro turno praticamente perfeito como fez. E depois termina com o título como conquistou em 2017. Só tô querendo dizer que sair afobado, não, vamos lá, vamos jogar como Corinthians, vamos pra cima dos caras e tal, eu acho que não é o momento. Talvez os 10, 15 primeiros minutos, beleza, entendeu? Dá uma bafa nos caras, a torcida no começo do jogo tá lá pilhando os caras, beleza. Mas é jogar com inteligência. O Quesada trouxe essa informação mais cedo e eu acabei vindo pra Quesadinha, gente boa demais, eu acabei vindo pra cá, liguei pra uma pessoa pra poder entender sobre o estacionamento, que pra mim é uma vergonha da Neoquímica Arena. Um contrato ridículo feito por Andrés e por Duílio. O que é? O Corinthians não fica com R$1, um único real do estacionamento. E outra, velho, cobrar 140 pau pra parar o carro lá, velho, é extorquir o torcedor, né? E aí é um ponto positivo, obviamente que eu vou esperar a confirmação, inclusive sexta-feira estarei com o Osmar Stabile também, então vou abordar essa situação com ele, que o Corinthians vai pagar 11 milhões de reais na rescisão de contrato com a Índigo, que é quem até hoje comandava o estacionamento da Neoquímica Arena, e o Corinthians, a partir já talvez do jogo desta quarta-feira, passe a ter 100% do lucro do estacionamento, que não ia um único real para os cofres do clube. Quanto movimenta? Você sabe, Cação, quanto a gente dá por jogo? A gente fez 4 mil vagas, 140 reais por carro. Vamos fazer a conta aqui rápida. A gente fez um levantamento, a Renovação e Transparência, que foi a responsável pela execução do contrato, pegou um dinheiro adiantado. 560 pau. Pegou um dinheiro adiantado. 560 pau por jogo. Se você for fazer a conta de 4 mil veículos que param lá. Claro que também não é 4 mil, são 4 mil veículos porque tem empresário, isso, filho de jogador, pai de jogador. A gente, quando eu falo a gente, os donos da bola lá, nós fizemos um levantamento do dinheiro, a Renovação e Transparência no ato do contrato, pegou uma grana antecipada para poder, enfim, 10 anos de contrato, né? Em um ano, o dinheiro que pegou em um ano de estacionamento pagava esse dinheiro que eles anteciparam. Que matemática. Ou seja, tem muito gato os gatos do telhado que estão no Corinthians, eles subiram como filhotinho. Hoje eles estão tudo tigre. Tudo gato velho. Todos tigre, uns elefante, velho. É isso mesmo. É uma coisa impressionante as coisas que acontecem no Corinthians, por isso que eu sempre falo, o Corinthians é uma máquina de arrecadação. Nossa. Se chegar um cara que eu de verdade espero que seja o Stabile ou o próximo gestor e administrar o Corinthians de uma maneira minimamente honesta, o Corinthians nada de braçada. Tem que parar de meter a mão. Tem que parar de meter a mão. O Palmeiras hoje, no melhor momento, fatura 1.200, 1.300. O Corinthians hoje, no pior momento, fatura 1.100. Claro. Sabe qual que é o problema do Corinthians? Não, isso que você falou, Capelano, desculpa te cortar, velho. é justamente aquilo que você falou assim, hoje as grandes empresas, grandes corporações não investem no Corinthians por receio de tanta coisa errada. Claro, mas é isso aí mesmo. Como é que o cara vai colocar dinheiro no clube com tanta papagaiada vazando pra lá e pra cá? Pô, vem cá, imagina você que é um bilionário, corintiano apaixonado, pô, eu conseguiria fazer uma parada legal. Aí no dia seguinte, você vê, pô, aparece fatura do cartão com gasto, com bichinho de pelúcia, flores, remédio pra brocha, entre outras coisas. Pô, aí é loucura, rapaziada. Aí o cara repensa 40 mil vezes, fala, quer saber, não vou entrar nessa seara que é capaz de eu me ferrar junto com essa gente aí, cair também, entendeu? Tem um nome a zelar, credibilidade no mercado. Mas essa questão do estacionamento aí, eu acho que é o seguinte, na teoria, ela parece muito boa. Sim. Você paga lá 11 milhões de reais a rescisão, e aí você, por jogo, se tiver isso aqui que eu tô passando, pô, você consegue pagar. A pergunta que fica é, dá pra acreditar que a rescisão custa, entre aspas, 11 milhões de reais? Eu ia falar só, mas 11 pau é muita grana. Mas essa informação é uma informação que você trouxe... Quem trouxe foi o Quesada. Do valor da rescisão. Exatamente, e aí eu liguei pra poder confirmar. E aí o que me passaram, falou assim, tá em mais ou menos esse valor aí de rescisão de contrato.
Depois me passa bonitinho aqui para que eu possa ter acesso aos valores. Você paga com 6 meses de uso. Vou te dar ali então 3 meses de uso, paga 11 milhões. Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo bem tosco, tá? O Corinthians faz 4 jogos em casa por mês, tá? Você tem 4 mil aproximadamente vagas na Neoquímica Arena, entre estacionamento da vaga coberta e descoberta. Vamos supor que vou chutar alto. Vamos supor que 1.000 vagas sejam destinadas para patrocinadores, conselheiros, pais e familiares de jogadores, atletas que muitas vezes andam de carro. Vamos tirar 500 vagas então, tá? Então uma conta bem tosca. R$140, né, por veículo, vezes 3.500, tá? 3.500. Dá 490 pau. Vezes 4. Quase R$2 milhões. Em um mês. Em 4 jogos. Em 5 meses você paga uma multa. Em 5 meses em 6 meses você paga a multa. Você paga a multa de 11 milhões. Em 5 meses e meio você paga essa multa. E você começa a ter o salário do Memphis no estacionamento do clube. Agora, eu faço uma pergunta séria pra vocês. É querer, né? Será que eles vão utilizar do dinheiro do estacionamento para o pagamento da multa? Ou eles vão postergar, como eles adoram fazer, não vão pagar e a dívida que era de 11 mil vira 20, vira 30, vira 40 daqui 5, 6 anos? A gente tem como às vezes acontece. Pois é, tem que querer acreditar. Aliás, tem a multa que você falou de 30 milhões do Nami Rights da Neoquímica, que também se viesse uma grande empresa, uma grande marca pagando louco, uma bala... Pô, se os caras quiseram pagar louco. 1 bilhão, como você disse, a Adidas, ficou lá em 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 por um contrato de 10 anos, por que não? Por que não? Vender para uma outra empresa. Tem ainda o Nami Rights do CT, que é o Augusto Melo, que tem a fama de mentiroso, prometeu e não cumpriu. Era Nubank, era o BioID, lembra? Falaram em BioID, enfim, falaram um monte de marca ali. Eu até conversei com o Joaquim Grava sobre isso, do Nami Rights do CT. Ele falou, desde que seja pro bem do Corinthians, tá tudo certo. Claro. Não, e outra coisa, tem outra forma de homenagear também o Joaquim Grava. Pensando no bem-estar do clube, faz uma estátua pra ele dentro, ou qualquer outra coisa. Lógico. Você tem o campo aí do craque Neto, Ronaldo Giovanelli, entre outros também. Você tem o Riverino, você tem a estátua do Sócrates na Neoquímica Arena, entre tantas outras coisas. Eu só queria não perder o gancho para poder falar de uma coisa importante do Corinthians. O Corinthians é o seguinte, o Corinthians era pra ser, de verdade, vocês vão tirar onda aí, mas era pra ser o Real Madrid, o Manchester United da vida, entendeu? Em termos de faturamento. O Corinthians realmente, no pior momento da sua história, administrativamente falando, talvez seja esse, depois de mais de 100 anos, tiveram outros péssimos momentos, mas talvez esse seja... Cara, o torcedor tá aqui, não aguenta mais. O Corinthians ainda tem um faturamento de 1,2 bi, 1,3 bi ano. Não vendendo jogadores ao preço que eles mereciam, que uma coxinha, uma coca, você consegue vender qualquer jogador da base lá. Mas vem cá, velho. Corinthians só de juros gasta mais de 400 milhões de reais, velho. Você tem noção do que é você pagar 400 pau só de juros, velho? Você rasgar 400 milhões por ano. Porra, velho. É um estádio por ano. É uma vergonha. É uma vergonha que muitos se responsabilizam pelo maior vilão. Quem é o maior responsável? É o maior vilão da história do Corinthians, que é o André Sanches, que foi o responsável pelo início de toda essa dívida monstruosa e colossal. Óbvio que o Augusto Melo agora também tem sua grande parcela de culpa, mas estava falando eu te perguntei sobre essa gestão do Augusto, temerária, tudo envolvimento com a polícia, enfim, o Corinthians nas páginas policiais. Você acha que tem alguma chance dele voltar ou... Eu acho que tem. Sendo bem sincero, velho. Até porque, olha só o que eu ouvi de algumas pessoas do Parque São Jorge, cara, juro, rir pra não chorar, velho. Vai ter a Assembleia de Sócios dia 9 de agosto. Sim. O que me foi falado há 2 semanas era o seguinte, que se o Augusto voltar, se os sócios chancelarem o retorno dele, tem mais 2 processos de impeachment prontos para tirá-lo. Sim. De 5 dias para cá, na semana passada, me ligaram e falaram o seguinte, teve aqui uma reunião, vão parar de vazar fatura de um e de outro, vão cancelar qualquer processo de impeachment caso Augusto volte, e vai ficar elas por elas, e ele vai tentar fazer um movimento democrático, convencendo os conselheiros, não, os sócios, que ele tem que voltar. Então o Corinthians, cara, nada mais é do que o retrato do Brasil. É o toma lá da cá, entendeu? Você falou agora, então, não, é verdade. Porque assim, já pensou se os sócios, eles aprovam? A gente sabia que o conselho ia tirar. A gente conversa com vários conselheiros todos os dias. A gente sabia que os conselheiros iam tirar o Augusto Melo. Agora, você não tem muito o acesso ao associado.
O acesso ao associado é o cara que frequenta a piscina. O Augusto Melo, ele costura muito bem os bastidores com isso. Ele tá frequentando o Parque São Jorge pra cacete, ele tá na Bótia, ele tá vendo se o bebedouro tá funcionando, ele tá vendo se o cafezinho não elevou o preço. Ele tá fazendo todo esse trabalho para que ele possa ainda ter uma sobrevida, porque ele vai cair atirando. E se ele cair no gosto do dia a dia do associado, que é quem vai decidir se ele volta ou não, o que é um absurdo para mim. Vou dar um exemplo aqui. Doutor Miguel, vocês lembram da declaração Miguel dele? Marques. Doutor Miguel Marques. Presidente do CORE. Presidente do CORE, deu uma entrevista para nós na Rádio Bandeirantes e deu uma declaração. A entrevista foi bombástica. Deprimente. Ele deu a famosa declaração que o Corinthians Não é do povo. não é do torcedor, é do associado. E aí depois ele pediu uma nova entrevista, que obviamente teve... Direito de resposta. Não era o direito de resposta. Responder a própria cagada. Própria cagada, entendeu? E aí ele acabou dando esse direcionamento porque ele foi ameaçado, não sei o que e tal. Mas assim, só para que vocês possam ver, porque querendo ou não, esse é o entendimento. Esse é ainda o entendimento dele. Ah não, fui mal interpretado. O Dr. Miguel, maior respeito, grande desembargador. Mas com todo respeito, é o que o senhor pensa. Lógico que é. E se você for analisar Não o foi estatuto... ele que votou a favor para defender o André Santos? Exato, e eu ainda bati boca com ele, com respeito e tudo no ar, entendeu? Porque eu falei, o senhor votou a favor ou contra esse impeachment, para que a gente pudesse entender? Não, o voto é secreto, o que é outra porcaria. Voto secreto. Voto secreto com 30 milhões de torcedores aí esperando pra saber o que pode fazer, quem é quem quer o bem do Corinthians e quem não quer, e o voto ser secreto com um colégio eleitoral de 2, 3, 4 mil pessoas no máximo. Ah, vocês estão de brincadeira. Certo, por isso que quando a gente bate aqui, agora só respondendo aqui o que vocês falaram sobre a mídia segmentada, de verdade, pessoal, eu acho que o torcedor pode até não gostar da minha presença talvez aqui no Alambrado, tem obviamente crítica aí, tudo isso aí faz parte também, como também tem elogio, isso aí também faz parte, mas o meu ponto de vista é o seguinte, você tem tanta mídia segmentada do Corinthians que dificilmente passa alguma coisa, velho. Dificilmente alguma coisa passa batido por essa gente que fez tão mal ao clube. E se nós tivéssemos... Montaram 87 contratações na base. É isso, velho. Os caras são monstros. Você acha que isso no São Paulo não tem coisas erradas também? Como qualquer empresa, em qualquer segmento também faz coisa errada. Mas se você tivesse mídia segmentada com firmeza no Palmeiras, no Santos, no São Paulo, vou dar um exemplo. O São Paulo tá batendo quase 1 bi de dívida. Quase não se fala sobre isso. O Santos para mim é o que maior passa perrengue hoje. Porque o Santos tem uma dívida na casa de quase 1 bi. Tá devendo para um monte de gente, deve para mais de 5 treinadores que passaram recentemente por lá. Tem o Neymar que tá devendo pro Neymar também, só que não tem nada de faturamento praticamente. Então você tem, uma coisa você ter 2 bi e pouco de dívida, mais o estádio, o cacete A4, mas você tem um potencial de arrecadação gigantesco. Outra coisa é você dever 1 bi e você jogar para 8, 10 mil pessoas numa Vila Belmiro, que às vezes você paga para jogar. Ah, peraí também, né? E aí você não tem essa mídia segmentada firme, forte, batendo todo dia, que se faz necessário. O torcedor tem que ser grato à mídia segmentada do Corinthians pelo trabalho que faz, na minha opinião. Eu tenho um nome, tá? Que eu falo publicamente no ar e assim, se eu cair do cavalo lá na frente também, não tem problema, que até onde eu sei, os bastidores do Corinthians, muita gente já tá preparando um ou outro nome para 2026. E um desses nomes é de um cara que inclusive passou na gestão da renovação e transparência, que foi o Sérgio Eniquian, que deu algumas declarações, ele acabou ficando naquela gestão do Roberto de Andrade também, então ele acabou pagando mais pela boca do que pelo trabalho. Aquele que falou que o Corinthians ia ganhar do Guarani do Paraguai. É isso aí, é isso aí. Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. E aí ele acabou 2014. saindo, viveu a vida, é um cara totalmente independente financeiramente falando. Bilionário, até que prove o contrário, e dificilmente vão provar que é um cara correto, honesto, tem família, tem empresa. E é um cara que está se preparando e grupos políticos estão preparando para que ele seja o salvador do Corinthians, o Paulo Nobre do Corinthians. E aí, qual a sua opinião sobre toda essa situação no Corinthians? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.